Olá! Desejo muita luz e harmonia a todos os irmãos de caminhada. Nessa série de conversas sobre a nova era, vamos procurar refletir sobre os vastos caminhos que necessitamos trilhar na nova fase evolutiva da Terra, na condição de mundo de regeneração. Uma fase transitória para a construção de um novo mundo. Já comentamos sobre as significativas transformações espirituais ocorridas na Terra, através de Moisés, Jesus e o Espiritismo. Depois, apresentamos um retrato comparativo sobre as características dos mundos de expiação e provas e dos mundos felizes, para podermos nos situar sobre as condições em que nos encontramos e o destino a que devemos chegar, possibilitando assim esperanças ao coração e propósitos à nossa razão, onde gradualmente o mal irá perder sua força até que prevaleça o bem, com o aperfeiçoamento moral dos homens, surpreendente avanço científico e a elevação dos sentimentos. Agora, quero lhes falar da principal transformação que ocorrerá na Terra. Sem ela, não haveria evolução. Estou me referindo à espiritualização da humanidade. Sem espiritualização, é impossível avançar moral e intelectualmente. Mas o que é espiritualizar-se? É acreditar na vida após a morte? Na vida eterna da alma? É acreditar que espíritos existem e que também somos um? É aceitar com naturalidade os fenômenos espirituais, inclusive as comunicações mediúnicas? É compreender a reencarnação como instrumento de evolução? É se interessar em conhecer e exercitar filosofias espiritualistas, inclusive a doutrina espírita? É ajudar o próximo? Praticar a caridade? Se dedicar a atividades de assistência humanitária? Espiritualizar-se é ter o hábito da oração? Na verdade, espiritualizar-se é tudo isso e muito mais. Porém, sem seu ingrediente principal não há espiritualização. Eu me refiro à fé em Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, inteligência suprema que rege todo o universo. Pois de que adianta acreditar na vida eterna do Espírito sem compreender que Deus guia a existência desse espírito, sua felicidade, sua evolução? De que adianta conhecer todos os princípios doutrinários sem a compreensão das leis divinas que regem todo o universo na mais perfeita justiça, no amor sublime, na bondade e misericórdia infinita? De que adianta praticar a caridade sem sentir que o próximo é nosso semelhante, nosso irmão perante o Pai Maior, que ama todas as suas criaturas igualmente, sem privilégios? De que adianta orar sem Deus nas palavras e no coração, sem a certeza de que Ele ouvirá todas as preces e as atenderá? Deus rege todo o universo na mais perfeita harmonia. Mas parece que tudo está perdido, em desordem. Veremos que é impossível algo não estar na abrangência da harmonia divina. Deus está em tudo que existe, até nas coisas que não se pode imaginar. Sabemos que não nos é permitido entender Deus, pois nos faltam recursos. Segundo os espíritos, ainda nos falta um sentido para compreendermos a natureza íntima de Deus. Deus está acima das referências que a materialidade de nossos sentidos físicos nos permitem. Ele é imaterial. E podemos acrescentar que ainda não alcançamos a evolução necessária para penetrar nessa grandeza absoluta e nos integrarmos a ela e a toda a criação. Daí a importância de nos espiritualizarmos para evoluir. Deus não
não é o conjunto de todas as coisas, pois ele as criou. Ele é a causa da existência de todas as coisas. Vamos então refletir um pouco sobre Deus. Para isso, precisamos reforçar um conceito importante que os espíritos nos trouxeram: o fluido cósmico universal, o princípio elementar de toda a matéria, bruta e fluídica. Segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa de todo sábio. Hausto vem de aurir, aspirar, sorver, ao movimento de absorver e espalhar. Força nervosa nos remete a uma ramificação estruturada de percepção, de sensibilidade, um conjunto com a propriedade de captar e transmitir sob um comando central. E plasma divino nos representa um elemento moldável, adaptável, que pode variar, se modificar. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Portanto, tudo está mergulhado no fluido cósmico universal, nesse elemento moldável e sensível que liga tudo que existe a Deus e que nos integra a toda a criação. Os espíritos esclarecem. Esse fluido universal, primitivo ou elementar, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de dispersão. Portanto, é ele que permite a adesão das partículas da matéria, isto é, do átomo que forma a matéria. Bem, onde estiver o átomo, está presente o fluido cósmico universal, o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa da inteligência suprema. Sendo o nosso corpo constituído de átomos que formam moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas biológicos, então Deus está presente em cada átomo de nosso corpo. Está em mim? Está em você? Está em todos nós. Tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto. Toda a matéria que forma o nosso mundo também é constituída de átomos. Portanto, Deus está presente em todo o nosso mundo, no globo terrestre, no ar que respiramos, em tudo que tocamos, vemos, sentimos, que nos alimenta, em tudo que está ao nosso redor. Em mecanismos da mediunidade, temos que, nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que as capacidades do espírito se manifestam. O fluido cósmico universal é o veículo através do qual o pensamento da criatura se propaga e o pensamento de Deus se manifesta à sua criação. Então, o pensamento divino está se manifestando dentro de nós, incessantemente, em cada mínima partícula de nosso corpo. Mas também o pensamento divino está fora de nós, em todo o nosso mundo e nas galáxias distantes. Quando estudamos o fluido vital, que é o princípio da vida orgânica, a força motriz comum a todos os seres vivos, os espíritos nos esclarecem que o fluido vital é uma das infinitas modificações do fluido universal. O princípio vital dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Tem sua fonte na matéria universal modificada. Portanto,
O pensamento de Deus não está somente em nossa constituição física, mas também está mantendo a vida de nosso corpo. O perispírito, o nosso corpo espiritual, que nos acompanha e permanece conosco após a morte do corpo físico, também é formado pelo fluido cósmico universal modificado, adaptado a cada mundo. Portanto, o pensamento de Deus não está só na constituição de nosso corpo físico e na manutenção de nossa vida biológica, mas também nos envolve o espírito durante a existência física e na vida espiritual. E tem mais. Na desencarnação, o perispírito se desprende da matéria carnal molécula a molécula conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Estando o perispírito ligado molécula a molécula durante a encarnação, então a manifestação divina também está na interação entre o corpo espiritual e o corpo físico. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sob que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e audição dos espíritos, mas imperceptíveis aos sentidos carnais. Dessa forma, através dos pensamentos, os espíritos manipulam os fluidos espirituais, dando-lhes formas e características que desejam, da mesma forma que manipulamos a nossa matéria bruta. E mais, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Deus está na transmissão fluídica entre os espíritos encarnados e desencarnados que sintonizam na atmosfera fluídica ambiente as qualidades respectivas de seus pensamentos e deles se nutrem espiritualmente. É nessa sintonia também que se fundamentam as bases da mediunidade, da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Deus está no átomo que constitui corpos e mundos. Está no princípio da vida orgânica dos seres e nos fluidos que envolvem o espírito, seu perispírito. Também na ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Está nos fluidos modificados dos mundos onde se movimentam encarnados e desencarnados, na matéria bruta e na matéria mais sutil, na atmosfera fluídica onde transitam os pensamentos dos homens e dos espíritos, também na interação, comunicação e influência recíproca entre eles. A questão é, onde ele não está? O que não estaria na abrangência de sua inteligência e de seu amor, de seu amparo e encorajamento? Não há o que esteja fora dele. Tudo repercute em Deus e dele recebe os impulsos. Sua providência e vontade se manifestam nas mínimas coisas, em silêncio e com simplicidade. Ele nos dá as escolhas. Só necessitamos aperfeiçoá-las, nos permitindo sentir e ouvir conscientes Deus em nós. Segundo Jesus, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, no céu de minha alma e no céu de sóis infinitos. Muita paz a todos. Vontade de Deus.
Quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos. E observando nossa condição de espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho a nosso respeito. Já que a divina providência preceitua para cada um de nós saúde e não doença, trabalho e não ócio, cultura e não ignorância, conciliação e não discórdia, paz e não desequilíbrio, tolerância e não intransigência, alegria e não tristeza, esperança e não desânimo, conformidade e não desespero, perdão e não ressentimento, êxito e não fracasso, fé e não medo destrutivo, humildade e não subserviência, intercâmbio e não isolamento, disciplina e não desordem, progresso e não atraso, amor e não indiferença, vida e não morte. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação, no melhor que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque Jesus, exaltando isso, nos ensinou a reafirmar em oração: Pai nosso, que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus.